Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Vamos estar juntos um momento para meditar acerca da Palavra de Deus com esta série que vai iniciar agora, Vida de Fé. Vamos ter 10 episódios desta série tratando com esse tema, Vida de Fé, escolhas e possibilidades. O propósito de fazer essas gravações, de falar com vocês, é termos um momento de paz, um momento de reflexão, um momento de compreensão de si mesmo, um momento de busca espiritual para compreendermos qual é a vontade de Deus para cada um de nós, para que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus, com a certeza que Ele tem cuidado de nós, tem nos dirigido pelo seu Santo Espírito e tem nos conduzido como família espiritual, sem nos tornarmos escravos. Nós é que decidimos ser servos de Deus. E assim somos irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e temos o Espírito Santo conosco a cada dia, a cada momento. A nossa série Vida de Fé, Escolhas e Possibilidades é para que haja autoconhecimento, para que nós nos compreendamos enquanto seres humanos quais são as possibilidades que Deus permite que cada um façamos em nossas vidas a partir das escolhas que são colocadas diante de nós. Temos muitas escolhas a fazer durante toda a nossa vida e dentre essas escolhas nós temos muitas possibilidades. O meu propósito é que você tenha autoconhecimento, que você tenha conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus e dos propósitos de Deus para a sua vida. Então você que vai nos acompanhar nesta série Vida de Fé, todas as terças-feiras eu vou trazer uma mensagem neste segmento de 10 episódios. Este é o primeiro episódio, nós teremos uma série de 10 episódios tratando vida de fé. O episódio de hoje, escolhas e possibilidades. Para isso, eu peço que você esteja atento, esteja com algo para anotar, seja algo digital, seja algo analógico, como eu prefiro dessa forma, ter uma caneta em mãos, ter um caderno em mãos e ter a Bíblia, que é a palavra de Deus, em nossas mãos. Porque ninguém para nos apresentar a nós mesmos melhor do que aquele que nos criou. Quando nós nos colocamos na presença de Deus com a certeza que Ele é o nosso Criador e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, tem o melhor para todos nós, nós buscamos através de Deus e através da sua palavra o autoconhecimento para que possamos viver melhor, em paz, felicidade, harmonia, em todas as escolhas e possibilidades que Deus coloca diante de você. Então é isso que nós vamos tratar hoje. Escolhas e possibilidades na vida. Quais são as escolhas que você já fez até hoje? Quais são as possibilidades que Deus colocou diante de você? Quais você aproveitou? Quais que deslizaram da sua mão entre os seus dedos? Quais as escolhas efetivas que de fato você fez na vida e quais as escolhas que a vida fez por você, em circunstâncias em que muitas vezes nós não temos controle. Mas quando nós não temos controle de uma situação, porque é Deus quem está cuidando de nós, então nós podemos estarmos descansados, tranquilos, porque Ele sempre tem o que há de melhor para nós. Este propósito de Deus na sua vida, na minha vida, é o que nós vamos estudar
a partir de hoje. Este vídeo ele vai para o YouTube, para o canal do YouTube. Então, depois você se inscreva lá, faça o seu comentário, deixe o seu like, para que a mensagem alcance a mais pessoas, porque este é o propósito da mensagem da Palavra de Deus. O Evangelho sendo pregado para todo mundo e para o mundo todo, alcançando o máximo de pessoas possíveis, para restaurar cada um enquanto indivíduo, para restaurar os casais, restaurar as famílias, restaurar os filhos e dar um horizonte de escolhas e possibilidades dentro da presença de Deus. O nosso texto de hoje, onde vamos começar a nossa meditação, o nosso estudo, está em Mateus, capítulo 19, versículo 12. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículo 12. Nós temos o texto onde Jesus diz assim: porque há eunucos de nascença, há outros quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Observe que nesse texto, onde Jesus começa esse discurso falando a respeito do divórcio, porque ele foi questionado acerca desta questão que também tem abalado tanto as famílias no dia de hoje, tratar de divórcio, tratar de questões de relacionamento conjugal, de estruturas familiares. Muitos conflitos acontecem porque cada um na sua humanidade, cada pessoa não está se conhecendo o suficiente enquanto indivíduo, enquanto ser humano, e ao se descobrir dentro de um relacionamento conjugal, com uma família formada, com uma família estruturada, muitas pessoas estão ficando perdidas, estão ficando confusas, porque não conheciam a si mesmo antes. E ao passar a se conhecerem, têm dificuldades em abrir o coração, em tirar a dureza do coração e da mente para receber a orientação espiritual. Mas a proposta de Deus é que cada um perceba que ninguém é escravo de uma situação. Deus não quer que nós sejamos escravos nem desta vida, nem dos relacionamentos humanos e nem com Ele mesmo. Deus não faz escravos. Nós, como eu já disse, optamos por sermos servos de Deus. Aqui em Mateus capítulo 19, Jesus ele abre um leque de oportunidades para cada indivíduo. Ele abre um leque de escolhas para aquele que realmente se conhece, para aquele que teve a oportunidade de buscar conhecimento de si mesmo dentro das oportunidades e possibilidades que a vida oferece. No versículo 12 de Mateus 19, Jesus fala: há eunucos de nascença. Ele está falando a respeito do casamento. Os discípulos questionam a Jesus a respeito do casamento, e é bastante curioso que Jesus, quando é questionado acerca do divórcio, ele fala que o divórcio foi colocado para o ser humano por causa da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. No versículo 4 do capítulo 19 de Mateus, Jesus fala: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará pai e mãe. No princípio não foi assim. No princípio não havia divórcio. Mas quais são as opções? Como viver enquanto ser humano? Como nos
conhecermos o suficiente para fazermos as melhores escolhas dentro das possibilidades que a vida oferece naquele momento, a cada momento, como nós vamos fazer as melhores escolhas de nossa vida. É isso que Jesus está propondo. Quando Jesus fala que no princípio não foi assim, no versículo 8, aqui do capítulo 19 de Mateus, no princípio não foi assim, o que Jesus está falando, você quer falar de estruturas humanas? Você quer falar de conhecimento humano, de pensamento humano? Então nós temos que voltar ao princípio. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, criou a mulher, quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, qual era o propósito? O que Deus tem planejado para cada um de nós? Dentro do tempo, do espaço, das escolhas e possibilidades que podem ser feitas. O que Deus tem preparado para você e quais são os leques de oportunidades que você tem na vida. O versículo 12 de Mateus 19, que é o nosso versículo base, Jesus abre o leque. E dentro desse leque está que há eunucos de nascença. O que Jesus está falando é que existem pessoas que não nasceram com aptidão para o casamento. São pessoas que vão viver muito bem sozinhas. São pessoas que são felizes em si mesmo, são plenas, são realizadas, não precisam e nem podem compartilhar a sua vida com outra pessoa, porque existem questões pessoais que impedem que ela se relacione com outra pessoa de maneira conjugal. É uma pessoa que não tem aptidão sexual, uma pessoa que tem algumas questões de individualidade muito fortes e não podem se relacionar com outra pessoa. Então Jesus fala que tem pessoas que nascem assim, são desta maneira, nasceram com este dom de viverem na sua individualidade. E vivendo desta maneira, não deixam de ser íntegras, não deixam de ser autossuficientes, não deixam de ser capazes, não deixam de ser espirituais e de terem relacionamento com Deus. São pessoas que devem ser respeitadas, porque estas pessoas optaram por esta vida. Jesus fala, porque há eunucos. Eunuco é aquele que não tem aptidão sexual. Há eunucos de nascença. Quem não tem aptidão sexual não pode se casar, não pode se relacionar com outra pessoa a nível de matrimônio. Ele vai ter bons relacionamentos íntegros na sua esfera social. Será um bom amigo, será um bom companheiro de trabalho, será um excelente profissional, será um cristão íntegro diante de Deus, mas não tem aptidão para o casamento. A sequência do texto, versículo 12 de Mateus 19, fala que há outros a quem os homens fizeram tais. No tempo de Jesus havia alguns eunucos que eram homens que foram castrados ainda na sua juventude, para que eles não tivessem relacionamentos com mulheres e para que eles não se casassem. Eles eram forçados a isto. Hoje nós não temos mais esta questão de pessoas que são forçadas. E é esse conceito maior que Jesus está querendo mostrar quando ele fala que outros fazem eunucos. O que Jesus está falando é que hoje você não é obrigado a nada. Não tem ninguém que te obrigue a casar ou a não casar. Não tem ninguém que te obrigue a ter relações sexuais ou não. É uma decisão sua, é uma opção sua, é uma questão íntima, é uma questão pessoal. É você que decide. Jesus continua falando que há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus.
Tem pessoas que, apesar de ter aptidão sexual e poderia até seguir para o matrimônio, decidem ser celibatários e entregam-se totalmente para servir o reino de Deus. Entregam-se a Cristo de uma maneira total e decidem não casar, decidem viver só para o reino. Nós temos hoje muitas pessoas assim, não só por causa de questões religiosas na sua instituição denominacional, mas também nós temos teólogos que decidiram ficar nesse estado sozinho para se dedicar ao estudo, para se dedicar às escrituras, para se dedicar à pregação do evangelho, para se dedicar ao ministério de Cristo integralmente, sem ter que dividir o seu tempo com a casa, com a mulher, com filhos, com questões mais humanas. As questões humanas dessas pessoas são mais simples, apenas a nível de sobrevivência, mas eles não querem ter esta relação tão íntima que tire o tempo dele de contato com Deus. É isso que ele não quer. Algo que tire o tempo dele da intimidade com Deus. Então eles preferem viver sozinhos. Mas existe algo curioso, porque quando nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 2, onde com detalhes Deus mostra a Moisés, revela a Moisés como que o homem e a mulher foram criados, porque Gênesis capítulo 1, Deus apresenta um modelo geral da criação e agora no capítulo 2 ele apresenta os detalhes em particular. Então aqui em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, Deus diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observem que a palavra de Deus em Gênesis 2,18 não está contradizendo a palavra de Deus em Jesus em Mateus 19,12. Quando Jesus, em Mateus 19,12, abre um leque de possibilidades, falando que algumas pessoas podem se casar, outras pessoas preferem viver solteiras, e outras pessoas, muitas vezes por até falta de conhecimento de si mesmo e falta de conhecimento da vida, são forçadas a situações em que ela poderia ter a escolha, poderia ter as rédeas da sua vida nas suas mãos, mas como ela não buscou conhecimento, como ela não buscou crescimento, como ela não buscou entendimento, ela acabou sendo conduzida pela vida e as pessoas foram levando ela a cada dia a tomar decisões em que não eram pessoais, não eram suas próprias escolhas, não eram possibilidades reais. Então, aqui em Mateus 19,12, Deus em Jesus abre um leque de possibilidades. Em Gênesis 2,18, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E não há nenhuma contradição entre esses dois textos, porque Gênesis 2,18 fala que não é bom, mas que ele não fala que não é possível. É possível. Tanto é possível que aqui em Mateus 19,12, Jesus abre o leque desta possibilidade. Pode não ser muito bom, mas é possível. A questão de Gênesis 2, nós não podemos esquecer que Deus está revelando a Moisés
um tempo em que homem e mulher foram criados sem estarem corrompidos pelo pecado. Quando este homem e esta mulher foram criados, não havia pecado neles, não havia maldade neles, não havia nada que viesse corromper os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, o seu vínculo com Deus, o seu vínculo com o mundo criado. Estes homens estavam perfeitos diante de Deus porque foram criados, homem e mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Assim, eles foram criados, perfeitos. E desta maneira, na perfeição humana, é que Deus fala: não é bom que o homem viva só. Dentro da perfeição de Deus, não é bom que o homem viva só. E o homem aqui, apesar do contexto estar falando do relacionamento entre o homem e mulher, a expressão usada aqui no texto hebraico fala a respeito da humanidade. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, no sentido do contexto da humanidade. Mas Deus vai usar da figura masculina, da figura feminina, para aplicar os primeiros ensinos, os primeiros conceitos, para apresentar à humanidade como foram criados, a sua origem. Você nasceu de Deus, você nasceu das mãos de Deus, você nasceu do coração de Deus, você é um projeto de Deus, feito à sua imagem e à sua semelhança, para ser bom, ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser, quando nós mantemos o nosso foco em Cristo Jesus e nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo. Aqui, no texto de Gênesis, onde Deus fala: não é bom que o homem esteja só. É um conceito no momento em que não havia pecado, não havia corrupção, não havia falta de intimidade com Deus, tanto que no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, o texto fala que o Senhor andava pelo jardim todos os dias, na viração do dia, ele vinha falar com o homem, vinha falar com a mulher, tinha intimidade, tinha proximidade, falava diretamente com eles todos os dias, na viração do dia, no pôr do sol de cada dia. Momento de falar com Deus na intimidade, momento de se aproximar de Deus na intimidade. Para quê? Para que Deus possa se revelar a você e a mim, para que nós possamos ser revelados a nós mesmos pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo. É isto que Deus quer fazer conosco, nos apresentar a nós mesmos. Você já foi apresentado a você mesmo? Você se conhece tão bem? Conhece quais são as suas limitações? Conhece o que você tem de bom, o que você tem de mal? Aquilo que você faz de melhor? Aquilo que precisa ser transformado, aquilo que já foi transformado pelo poder de Deus? Você conhece a si mesmo de uma maneira íntegra, de uma maneira totalizada? Você já se permitiu que Deus apresente você a você mesmo? Você já se permitiu isso? Enquanto você não se conhecer, vai ser difícil fazer as escolhas corretas e ter as possibilidades corretas dentro da vida. Porque na vida nós temos relacionamentos sociais, mas temos questões de individualidade. Nós temos que buscar autoconhecimento para fazermos as escolhas corretas
dentro do nosso modelo de vida, dentro do dom que Deus nos deu, dentro das possibilidades que a vida nos oferece, como viver melhor, como buscar felicidade, como ser realizado enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto indivíduo que integra uma família e que faz parte de um lar e não de um albergue, onde muitas pessoas moram no mesmo lugar, mas não têm vínculo. E muitas vezes, nos dias de hoje, infelizmente, alguns albergues são mais familiares do que o próprio lar, dos laços de sangue. Infelizmente, muitas vezes acontece isso. Deus quer que nós nos conheçamos para fazer as melhores escolhas e ter as melhores oportunidades e possibilidades na vida. É por isso que o Gênesis, o texto de Gênesis, capítulo 2, o versículo 23, Deus fala assim, Gênesis 2, capítulo 23, quando Deus inspira Moisés, como foi este momento de criação da mulher, onde Adão disse o homem, esta é afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui, Deus estabelece um princípio para que cada ser humano possa ter o seu autoconhecimento. O versículo 24, onde ele diz, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e aqui esta palavra homem está no sentido de humanidade, tanto o homem quanto a mulher. Tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Deixar o seu pai e sua mãe significa deixar de depender fisicamente, o espaço físico. A pessoa tem que ter o seu próprio espaço, a sua própria casa, o seu próprio lar, para poder se conhecer. Você só vai se conhecer quando você estiver sozinho, tendo as suas responsabilidades, tendo que administrar as suas finanças e a sua própria vida diária. É só assim que você vai se conhecer. É por isso que Deus fala, você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Você tem que deixar financeiramente, você tem que deixar fisicamente o espaço do lar, o espaço da casa, você tem que deixar emocionalmente, você tem que deixar psicologicamente. Gênesis 2:24, quando fala que o homem tem que deixar seu pai e a sua mãe, ele tem que ter autonomia de vida, autonomia emocional, autonomia psicológica, autonomia financeira, autonomia de espaço físico. Ele tem que ser autossuficiente, não basta ser de maior. Não basta ter 18 anos, 21 anos, 30 anos. Não basta ter idade, tem que ter autonomia. Autonomia para se autoconhecer. Então, o ideal é que homem e mulher se conheçam nas suas fraquezas, nas suas limitações, nas suas possibilidades, nas suas forças, se conheçam nos seus gostos, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus alvos, nos seus objetivos, se conheça, busque esse autoconhecimento para que você possa fazer as melhores escolhas e ter as melhores possibilidades na vida. Quando você se conhecer, é aí que você vai fazer a primeira escolha na sua vida. No sentido do relacionamento conjugal, no relacionamento matrimonial com outra pessoa, no relacionamento com esta outra pessoa, a primeira decisão, a primeira escolha que você tem que fazer é: será que realmente eu sou apto para isso?
Ou eu estou dentro do que Jesus falou em Mateus capítulo 19, versículo 12? Será que eu tenho aptidão para o matrimônio? Ou será que eu vou viver sozinho? Será que, mesmo tendo aptidão para o matrimônio, eu não prefiro entregar a minha vida exclusivamente para o ministério cristão, para viver para Cristo? Será que eu tenho aptidão emocional, psicológica para um relacionamento sadio? Jesus, ali em Mateus 19, abre um leque de possibilidades. Você não é escravo deste mundo. Você tem escolha. Você pode escolher. É por isso que eu gosto de falar para os jovens que ainda não tomaram essa decisão do matrimônio, essa decisão do casamento, porque ainda tem maiores possibilidades de escolha. Aquele que já casou, a escolha dele é diferente. A escolha dele é reconstrução. A escolha dele é restauração. A escolha dele é conhecer a si mesmo e buscar forças em Deus pelo Espírito Santo para restaurar o que precisa ser restaurado, para colocar na sua vida a palavra de Deus de uma maneira tão viva e de uma maneira tão eficaz, que a presença de Deus pelo Espírito Santo e os frutos desse Espírito transformem o lar, a mente, o coração, as emoções, os sentimentos, os relacionamentos, de modo que sejam agradáveis a si mesmo, à família e a Deus. Escolhas e possibilidades. Quais são as suas escolhas? Quais são as suas possibilidades? Você que não é casado ainda, você se conhece o suficiente para tomar escolhas, para ter escolhas corretas dentro das possibilidades da sua vida nesse momento? Você se conhece o suficiente? Permita que Deus apresente você a você mesmo. Permita que Deus faça isso com você. Que Ele apresente você a você mesmo. Porque só dentro do autoconhecimento e do conhecimento da intimidade divina é que você fará as melhores escolhas e aproveitará melhor as oportunidades que a vida te dá. Deixe Deus cuidar de você. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Se coloque diante de Deus. Deixe a palavra de Deus falar muito além das nossas palavras humanas, para que você tenha as melhores escolhas dentre das possibilidades que Deus colocou diante de você. E não importa a sua situação, a sua circunstância hoje, Deus vai continuar transformando a sua vida, os seus pensamentos, os seus princípios, os seus valores. Deus vai transformar todas as coisas pelo seu poder. Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Reflita nessa palavra. Ela vai ficar gravada. Medite, reflita. Deixe o Espírito Santo falar com você. Se coloque em oração. Deus vai abrir em Jesus Cristo um leque de oportunidades para que você faça as melhores escolhas da sua vida. E você será sempre abençoado, bem-sucedido, quando se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e a maneira que o Senhor fala conosco. Precisamos de autoconhecimento a cada dia. Precisamos de direção espiritual. Precisamos de crescimento do autoconhecimento e do conhecimento do Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos apresente a nós mesmos, para que nós possamos nos colocar em humildade diante do Senhor e pedir que sejamos transformados, sejamos revigorados e possamos fazer as melhores escolhas diante das possibilidades que o Senhor tem colocado a cada um de nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada um desses nossos queridos que nos acompanharam aqui, aqueles que verão essa mensagem mais tarde. Que todos sejam agraciados pelo teu poder, que as tuas bênçãos, a tua proteção e os teus cuidados estejam sobre cada um deles e cada família que eles representam. Nós te agradecemos pela paz. Pedimos que permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e te guarde, e que a cada dia Deus possa apresentar você a você mesmo, em nome de Jesus.